Declara aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com a autorização dos pares. Eu vou abrir mão da leitura da ata da sessão anterior, visto que ainda estamos em sessão remota. O primeiro projeto a ser discutido é o 2676, deputado Carlos Cabral, estabelece procedimento virtual de informações e acolhimento dos familiares de pessoas internadas com doenças infecto-contagiosas durante epidemias ou pandemias em hospitais públicos, privados ou de campanha sediado no estado de Goiás. O relator é o deputado Vinícius Cerqueira. Parecer pelo apensamento ao processo 1948. Está em discussão, encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. O próximo projeto, 2906, a pedido do autor, nós estamos retirando de pauta, deputado Diego Sorgato. Processo 1370. Vossa Excelência. Presidente, eu queria que quando Vossa Excelência determinasse o apensamento aí, que no despacho constasse a verificação de qual é o projeto que foi iniciada a tramitação primeiro. Só para fazer essa certificação quando aconteceu o apensamento, por gentileza. Muito obrigado, viu, presidente? Ok. Vai apensar ao 1948. Porque parece que o meu é anterior, né? O deputado Vinícius foi o relator, né? Então, eu penso que aí cabe a relatoria, deputado Carlos, que é muito mais fácil o relator olhar um projeto do que nós termos que analisar todos os projetos com um pedido de apensamento. De qualquer forma, presidente. Nós vamos verificar. Deputado Vinícius, Vossa Excelência. Senhor presidente, é só para dizer que eu pedi o apensamento ao 1948, porque ele foi apresentado antes, né? E a matéria tem o mesmo teor. Então, é só para pensar a matéria aí, por gentileza. Sim, então, só confirmando, 1948, Vossa Excelência está afirmando que foi apresentado primeiro do que o 2676, é isso? Exatamente, presidente. Ok. Processo 1375, deputado Henrique Arantes, regulamenta a pesca com arpão e dá outras providências. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, o parecer é pelo apensamento ao 4546. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2149, deputado Diego Sorgato, expõe sobre o impedimento e a extinção de contratos administrativos, benefícios fiscais e também a cassação da inscrição do cadastro de contribuintes para empresas que adquirirem produtos de origem ilícita ou sem a respectiva nota fiscal no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer é favorável, está em discussão, é encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, eu tenho aqui o processo 1867. Esse processo já tem algum tempo em tramitação, aliás, desde o mês de abril. E hoje nós estamos aqui já com o relatório do deputado Tiago Albernaz. Eu solicito a autorização dos pares para que eu possa incluir esse projeto na pauta. Eu já havia notificado os deputados que são integrantes desta comissão. Então, os deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a inclusão. É o 1867, deputado Amauri Ribeiro e outros, dispõe sobre a redução das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingenciamento do governo do Estado de Goiás em virtude da pandemia. Esse projeto foram apensados
a ele o 1946, deputado Carlos Cabral, 1938, deputada Leda Borges, 1920, deputada Adriana Costa, 1961, Eduardo Prado, 2528, Eduardo Prado, 2830, Wilde Cambão, 2437, Leda Borges, 2453, da Leda Borges, e o 2809, deputado Henrique Arantes. Ele teve aqui uma longa trajetória. Nós vamos, então, pegar só a última aqui, que é o voto em separado do deputado Tiago Albernaz. Eu vou ler o voto em separado antes de colocar em discussão. Versam os autos sobre o projeto de lei de autoria do nobre deputado Amaury Ribeiro e outros que dispõem sobre a redução das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingenciamento do governo do Estado de Goiás em virtude da pandemia. Na ocasião de primeira discussão em plenário, foi apresentada emenda pelo ilustre deputado Virmondes Cruvinel, razão pela qual o processo foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em tramitação, perante esta comissão, a proposição foi relatada pelo ilustre deputado Major Araújo, que se manifestou pela rejeição da emenda aditiva apresentada em plenário pelo deputado Virmondes Cruvinel. Sendo momento oportuno, solicitei vistas dos autos. Depreende-se que a matéria se revela de extrema importância ao propor a redução das mensalidades da rede privada de ensino durante o período de suspensão das aulas presenciais. No entanto, entendo que a imposição de um percentual a toda e qualquer instituição de ensino, sem levar em conta as suas características e sem oportunizar o consenso entre os contratantes, é inconstitucional, conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Destaque visando o aperfeiçoamento da proposta, a sua compatibilização com a Constituição Federal, apresento o substitutivo. Artigo 1º, essa lei dispõe sobre a redução, desconto em caráter excepcional do valor das mensalidades cobradas pelas instituições de ensino da rede privada do Estado de Goiás durante a pandemia. Parágrafo único. As instituições de ensino que se refere o caput são aquelas que oferecem serviço nas modalidades berçário, maternal, creche, educação infantil, fundamental, médio, médio técnico e superior da rede privada. Artigo 2º. Será aplicada a redução no valor das mensalidades em relação aos contratos em vigor, devendo a instituição de ensino demonstrar por meio de planilha de custos e formação de preço percentual de desconto correspondente e fornecer cópia desta aos responsáveis financeiros indicados no contrato e realizar um dos seguintes atos. 1. Protocolo pela instituição de ensino perante o órgão de defesa do consumidor da respectiva sede de pedido cumulativamente. Indique o percentual de desconto adequado à realidade do respectivo estabelecimento. Seja instruído com a devida justificativa e com a planilha detalhada e completa de custos dos meses de fevereiro de 2020, considerado como parâmetro a média total de despesas do estabelecimento. 2. Abril, maio, junho e demais meses durante os quais perdurar a restrição às aulas presenciais. Firmar ato de negociação com os responsáveis financeiros, indicando no contrato. Parágrafo único. No caso do inciso 1, o órgão de proteção e defesa do consumidor deverá se pronunciar sobre o pedido efetuado pela instituição de ensino no prazo de 30 dias. Artigo 3º. A redução ou desconto incide sobre o valor da mensalidade efetivamente paga pelo aluno, mesmo que esse valor já seja decorrente de outros descontos anteriormente concedidos, sendo vedado o aumento do valor da mensalidade ou anuidade, bem como a suspensão, no ano corrente, de descontos ou bolsas de estudo em vigor na data da publicação da lei. O desconto se aplica aos contratos em vigor em que envolva metodologia de aulas presenciais. Parágrafo 2º. Para efeitos dessa lei, entende-se por aulas presenciais aquelas que envolvam a metodologia de aulas presenciais. Parágrafo 3º. O regime de redução das mensalidades previsto nessa lei será aplicado a partir do mês de abril de 2020 e somente para as instituições de ensino da rede privada cuja mensalidade ultrapasse o valor de R$ 500. Artigo 4º. Caso haja alguma diferença entre o valor efetivamente praticado pela instituição de ensino e aquele resultante da redução ou do desconto final a ser aplicado aos contratos, será revertido em favor dos respectivos contratados ou responsáveis financeiros. 1. Compensação com as mensalidades vincendas facultada a diluição em no máximo 3 parcelas mensais,
restituição em parcela única no caso de rescisão ou término do contrato. Artigo 5º, a sistemática de redução ou desconto nas mensalidades prevista nessa lei será automaticamente: 1. Suspensa a partir da data de retorno regular das aulas presenciais, calculada a proporcionalidade pro rata. 2. Retomada se após a ocorrência do disposto no inciso 1 ocorrerem novas restrições às aulas presenciais. Artigo 6º, o descumprimento ao disposto presente lei ensejará a aplicação de multa nos termos do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Pelo exposto, manifesto pela adoção do presente substitutivo e pela aprovação do relatório. Este é o voto em separado. Está em discussão. O primeiro inscrito é o deputado Bruno Peixoto. Amaury, seu microfone está desligado. Você pediu questão de ordem, Amaury? Pedi, questão de ordem. Sim, Vossa Excelência. Presidente, primeiramente eu quero agradecer. Eu não faço parte dessa comissão da CCJ, mas o senhor é um deputado e um presidente das comissões aí bastante democrático e sempre nos concedeu parte, mesmo não fazendo, né, parte dessa comissão. Então, muito obrigado. Esse projeto é de pensamento aí de pensamentos de outros deputados. Infelizmente, eu não sei porque tem algumas forças ocultas nesse projeto, um projeto que está nessa casa desde abril e que já deveria ter sido votado, e um projeto muito simples. Tem aí trabalhando contra esse projeto alguns deputados dessa casa, infelizmente. Parece que alguns deputados estão defendendo e protegendo algumas entidades. E convenhamos, desnecessariamente, porque quem está sendo prejudicado nesse momento é o consumidor, é quem paga as faculdades, as aulas não são presenciais e a redução de custo das faculdades, universidades e outras são claras, isso não é segredo para ninguém. O que me deixa puto com uma situação é que tudo que a gente vê é para tentar dificultar a passagem desse processo, desse projeto de redução dessas mensalidades. Esse projeto já se espalhou por todo o país, inclusive foi notícia de matéria nacional sobre o que algumas assembleias estão fazendo sobre essa redução. E essa casa foi uma das primeiras assembleias a tomar posição em cima desse assunto. E outras que foram bem posteriores já se resolveram. E isso ainda não saiu do papel dessa casa. Então, aqui é só para ressaltar a vergonha que estão fazendo em cima desse projeto, o trabalho que alguns deputados vêm fazendo contra esse projeto e contra aí milhares e milhares de pessoas que, nesse momento, passam por dificuldade em pagar a faculdade dos seus filhos. É só isso, presidente. Pela ordem. Para discutir uma questão de ordem, Major Araújo, Vossa Excelência. Presidente, eu só quero uma dúvida. Esse relatório que o senhor leu aí, substitutivo, foi apresentado pelo deputado Tiago Albernaz? Isso. Ah, sim, senhor. Obrigado. Eu quero me inscrever também para discutir. Obrigado. Ok, então. Para discutir a matéria, deputado Bruno Peixoto, depois Virmontes Cruvinel e Major Araújo. Deputado Bruno. Senhor presidente, eu acompanhei pelos noticiários a decisão do STF, derrubando um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O governo não orientou em relação a essa matéria. Nós não tivemos orientação sobre ela. Eu entendo, eu tenho 2 filhos, e os 2 filhos estão em idade estudantil, e realmente não houve redução nas mensalidades. Eu compreendo a importância de um projeto como este, mas também nós temos que ter responsabilidades. O STF já se posicionou. Qual é o meu receio, a minha preocupação? Repito, votei favorável na comissão mista. Nós temos que ter ponderações. Se nós aprovarmos uma matéria como essa,
alimentarmos uma expectativa nos pais ou naqueles que, ora, efetuem o pagamento das mensalidades. E, evidentemente, o sindicato, a associação, as escolas particulares, privadas, deverão ajuizar uma ação. E é natural, essa decisão do STF, ela estenderá, sim, para todos os estados, aqueles que, ora, aprovarem matérias nesse teor. E os pais poderão não efetuar o pagamento, gerando um efeito cascata nas escolas, que não pagarão os professores, e depois, se o STF, o que eu compreendo, manter para Goiás, o que é o eixo em que se corre, em virtude, evidentemente, é uma decisão proferida. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, muita responsabilidade. Então, eu quero aqui manifestar favorável ao voto do deputado Tiago Albernaz, por mais que eu vejo ainda que esse voto poderá ser questionado junto ao STF, mas ele dá uma amplitude do diálogo entre as escolas e os pais, para que as escolas mostrem as suas despesas, se permaneceram, se diminuíram, se aumentaram ou não. É prudente. Se houver uma redução, que a mensalidade reduza as mesmas proporções, e cada realidade é uma realidade. Eu concordo com esse voto, até mesmo porque nós não podemos fazer uma regra padrão para todos, porque cada escola tem seu custo, umas manteram através do ensino à distância, outras não. Então, cada um tem um custo, cada um tem um diferencial. Dom Washington Cruz, arcebispo, me ligou, me falou da preocupação que ele tem em relação aos colégios católicos, falou também com o deputado Humberto Aidar. Evidentemente, nós, sim, temos que analisar um contexto. Mediante essa decisão, evidentemente, do STF, eu percebo que o deputado Tiago Albernaz foi prudente. Se houve uma redução dos custos da escola, que esses custos, essa redução, dialogado com pais, por mais que eu ainda percebo que pode ser questionado junto ao STF, mas vou votar favorável ao relatório do deputado Tiago, que ele trata os diferentes e não os diferentes iguais. Porque uma lei que trata todos com o mesmo critério, eu acho que ela não é justa para que trate os diferentes iguais. Então, eu acho que o deputado Tiago fez um voto altamente debatido. Então, o deputado Tiago, vou votar no seu relatório, não é uma decisão de governo, é um entendimento pessoal. Eu acho que cada caso é um caso. Tem que ser discutido caso a caso, conforme o relatório de Vossa Excelência. Repito, decisão do STF, inclusive o deputado Tiago se anexou no seu relatório, tive a oportunidade de ver aqui a decisão do STF. Então, apenas para me posicionar a favor do voto do deputado Tiago. Para discutir a matéria, deputado Virmondes Cruvinel, 5 minutos. Deputado Amauri, que é uma parte aí, deputado. Boa tarde, presidente. Amauri, eu vou inscrever Vossa Excelência também para discutir a matéria, sem problemas. Então, nós vamos com o Virmondes Cruvinel, depois o Teófilo, o Vinícius e o Amauri, ok? O Amauri não tem direito a voto e, como estão aqui o Bruno Peixoto e o Álvaro Guimarães, um dos dois que, na verdade, vai votar, a preferência é para o titular, que é o deputado Álvaro Guimarães. Para discutir a matéria, Virmondes Cruvinel. Senhor presidente, boa tarde. Desejo aí uma boa recuperação ao deputado Amauri. Estou vendo que ele está aí baqueado, né? Desejo aí uma boa recuperação para ele.
Colegas, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, como eu disse, temos procurado agir sempre com a prudência de avaliar a constitucionalidade das matérias. Eu já havia alertado especificamente sobre esse projeto, o entendimento aí, claro, já sedimentado em posicionamentos aí de doutrina, outros julgados em âmbitos estaduais, né? Essa realidade da competência. A competência é muito clara nesse assunto para tratar da questão de contratos, é do Congresso Nacional, não é da Assembleia Legislativa. Em todo momento aqui eu tenho deixado bem claro que em qualquer ato de abuso, ilegalidade, cabe sim a todo cidadão, aluno, pai, a minha solidariedade a esses, e as escolas também que não venham aí a dialogar de qualquer forma com qualquer cidadão e qualquer aluno, tem que sim ser responsabilizados, e o PROCON tem feito isso aí, inclusive com intermédio do Ministério Público. Agora o que eu tenho colocado é prudência. Eu já havia alertado anteriormente e hoje nós temos aí essa medida cautelar, número 42052 do Rio de Janeiro, que também considerou da mesma forma a lei estadual do Rio de Janeiro considerada inconstitucional, não é competência da Assembleia tratar desse assunto. Então aqui eu não quero polemizar, eu sei que cada um aqui tem a sua expectativa e também não vou atacar nenhum colega, nós não estamos aqui brigando e protegendo ninguém, cada um tem seu ponto de vista. O deputado Amaury defende o produtor, nós estamos defendendo o produtor do conhecimento, e isso é natural também, tem pessoas aí que estão aí mantendo o emprego de vários professores, de vários servidores, têm reformulado a sua estrutura, se reinventado na condição, inclusive, desse online, preparado, inclusive, para continuar uma educação dessa de qualidade, até porque o Conselho Estadual de Educação estabelece a sequência de aulas agora no fim do ano. Agora nós temos que agir com prudência, de que faz sentido, e aqui eu relato aí essa ponderação do deputado Bruno, nós aprovarmos uma lei por aprovar a lei e amanhã ser questionado, gerar uma falsa expectativa em paz. Isso não pode acontecer. Eu acho que nós todos aqui estamos unidos e esse é o motivo que nos une, todos os deputados, inclusive os autores dessa matéria. Em qualquer caso de abuso, sim, estarmos juntos aí com o PROCON, em qualquer caso de abuso, buscarmos sim o diálogo com as escolas para que tenham responsabilidade de manter esse diálogo com o aluno. Se houver aí qualquer abuso, é sim questionável, sim, pela justiça. Mas a legitimidade da propositura está bem clara, colegas. Eu não vou aqui polemizar mais do que eu. Pode aqui falar mal do STF. Tem gente que fala mal da Assembleia, entendeu? Tem gente que ataca deputado. Eu não vou atacar poder. Poder é constituído. Isso é função constituída. Então, nós temos que respeitar a decisão que foi colocada agora pelo STF e que vai ser dinamizada aí para todos os estados. É uma realidade, é que nós estamos na pauta técnica, não é que defendendo ponto de vista A ou B, não, pautar pela técnica da comissão. Mas eu respeito aí a divergência dos colegas, inclusive a legitimidade de propositura, todo mundo aqui tem liberdade para apresentar o projeto que tiver, mas eu vou seguir aqui com a coerência, posicionando o meu voto, inclusive com essa medida cautelar do STF, dando tranquilidade para fazer essa defesa aí, de que não é competência da Assembleia. Então, meu voto é contrário a essa matéria, com a consciência que eu estou fazendo aqui o papel de quem faz parte da Comissão de Constituição e Justiça. Mais uma vez, ressalto, qualquer abuso, qualquer ilegalidade, o PROCON tem agido e nós todos deputados somos solidários a isso. E não vou atacar nenhum colega, a liberdade da democracia nos fortalece isso, de ter posicionamento, mas com tranquilidade, até embasado não só no entendimento jurisprudencial, mas agora com essa posição do STF, eu tenho tranquilidade de seguir aquele meu posicionamento inicial que eu já havia alertado a todos os colegas. No mais, uma ótima tarde a todos. Para discutir a matéria, deputado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Satisfação novamente estar participando aqui da CCJ. Eu também gostaria de pautar pela técnica nesse projeto. Como bem destacado pelo deputado Virmontes, a decisão do STF foi uma decisão isolada que foi feita pelo presidente do STF durante o recesso parlamentar em uma reclamação que foi impetrada, tendo em vista que os juízes de primeiro grau do Rio de Janeiro estavam determinando que o PROCON multasse as escolas. Então, como bem disse, foi uma decisão cautelar, isolada, não tem nenhuma decisão definitiva do STF. Pelo contrário, a ação direta de inconstitucionalidade, ela foi agora submetida a um rito abreviado. O que isso quer dizer? O relator, o ministro do STF, que não o presidente, que é o relator,
ele abreviou essa ação, já mandou pedir informações para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e para os demais interessados para julgar a ação direta de inconstitucionalidade. Então, foi uma decisão precária, provisória, isolada. Então, se nós vamos pautar pela técnica, nós temos, então, que pautar. Agora, se o entendimento de alguns deputados, aí é diferente. O entendimento que é pela inconstitucionalidade da lei, um entendimento pessoal, concordo. Agora, não vamos, por favor, pegar uma decisão do STF isolada e querer justificar o voto aqui. Tá? Então, se acha que é inconstitucional, por exemplo, o Virmontes sempre foi coerente à sua votação. Sempre foi, respeito. Desde o início, aliás, o único deputado que assim podemos dizer que falou pela inconstitucionalidade da lei. O único que sempre declarou o seu posicionamento. Então, tem o meu respeito. Agora, a gente pautar numa decisão do STF, não. Agora, nós temos várias decisões em ambos os sentidos, tanto pela constitucionalidade, tanto pela inconstitucionalidade. Se eu for citar algumas decisões aqui, que até mesmo o STF, em sua turma, já falou que nós podemos legislar sobre essa matéria, tendo em vista que é direito do consumidor. Então, lógico, nós temos outras decisões que falam que nós não podemos legislar, que são contratos, que é direito civil, competência exclusiva, privativa da União. Então, eu fico triste, sabe por quê? Porque nós enrolamos tantos meses para chegar aqui e ter alguns posicionamentos, querem agora arquivar o projeto de tamanho importante. As faculdades, que muitas delas, ao invés de ajudar os alunos, estão aumentando as mensalidades, que é uma sacanagem que estão fazendo. Então, eu fico triste. Eu sempre mantive o meu posicionamento, eu visitei 19 faculdades, fui, posso dizer assim, tratado igual um lixo em 17 delas, só 2 atenderam, falando da política de atendimento, o restante não estão nem aí para o aluno. A verdade é essa. Então, nós temos sim que votar, né, pela aprovação do projeto, para a gente dar uma resposta. As outras Assembleias Legislativas, né, aprovaram, e agora, se quiser propor a DIN, propõe a DIN. Aí o governador aí não foi discutir o perdão da dívida dos GTAs, ele não foi lá e propôs a DIN. Então, o governador, se ele quiser, agora, se ele achar ruim, ele não precisa vetar, não. Ele fica em silêncio e manda para a Assembleia que promulga a lei, o presidente. Agora que ele discuta a constitucionalidade. Se a Confederação de Ensino Superior acha inconstitucional, que discuta a constitucionalidade. Agora nós somos aqui um poder independente. Nós não podemos ficar aqui uma decisão isolada, liminar, que foi durante o recesso, que, na verdade, o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estava aplicando a lei falando que ela era constitucional. Então, fica aqui o meu registro para que nós possamos aqui aprovar esse projeto, assim, dar resposta aos alunos, aos universitários, aos consumidores que estão aí, muitos desempregados que tiveram uma queda drástica na sua renda, e nós temos que, sim, que reduzir as mensalidades. E pedir aqui, até o deputado Major Araújo, e até solicitar ao presidente, que o voto do relator que seja colocado em apreciação, presidente, tendo em vista que o voto do Tiago Albernaz foi um pedido de vista, então, para nós seguir aí na questão de votar o do relator, que é do Major Araújo. Obrigado, flagrante. O Major está inscrito, não esqueci de Vossa Excelência, aliás, nunca esqueço do Major Araújo, ele vai discutir a matéria, só que o seu pedido, Humberto, eu não tenho como atendê-lo. Existe um voto em separado, nós vamos votar, caso derrube o voto em separado, aí o voto do relator é que será colocado em discussão e votação. Esse é o rito processual. Então, para discutir a matéria, 5 minutos, deputado Major Araújo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, foi até bom o deputado Humberto Teófilo, o delegado Humberto Teófilo, discutir antes da discussão que eu quero propor, até porque enriqueceu um pouquinho. Eu concordo, eu quero reforçar aqui o que o deputado Humberto falou, e dizer o seguinte: deputado Virmontes, deputado Tiago Albernaz, aqui não se trata de ir contra o colega, não, mas de buscar transparência. A gente tem que ser transparente aqui, ou nós estamos posicionando a favor dos empresários das instituições de ensino, ou nós estamos posicionando a favor dos alunos. Não tem nada mais do que isso. Agora,
o direito, ele abre brecha para a gente fazer discussões diversas, e quem domina o direito, igual o deputado Virmontes Covinel, acaba tendo uma tendência a manipular também a opinião pública. Se a gente diz que, como bem disse o deputado Humberto Teófilo, que o Supremo Tribunal Federal decidiu, ora, isso não é decisão, isso é uma decisão interlocutória, isso é uma decisão no meio do processo. O mérito não foi julgado ainda. Ora, nós precisamos de decisão, é jurisprudência, deputado Virmontes. Decisão seria uma decisão que já se tornou referência para que os demais tribunais passassem a seguir. E quando se fala que houve uma decisão do STF, parece que ela tem caráter vinculante. Não tem. Com todo respeito, não são todas as decisões do STF que vincula a administração pública, os demais poderes, enfim, e todos os tribunais a essa decisão, com todo respeito. Então, aqui, na realidade, o que fica bem claro aqui é que tem gente que está a serviço das empresas, das empresas de ensino privado, dos empresários. O deputado Bruno, com todo respeito também ao líder do governo, eu acho que ele faz um grande papel, o deputado Bruno aqui dizer que, ora, que o voto em separado aí do deputado Thiago Albernaz, propondo aí um substitutivo, que ele está correto, que basta que a instituição apresente se ela realmente teve redução de gasto. O deputado Bruno, isso é uma conta muito simples. As instituições estão fechadas. Eu estudo numa das instituições, o senhor sabe muito bem disso. Ela está fechada, ela não está gastando com energia elétrica, com água. As que gastam com aluguel repactuaram seus aluguéis. Eu conheço várias empresas ou pessoas particulares que pagavam aluguel e teve uma repactuação do valor do aluguel durante a pandemia. O material de limpeza, conservação, enfim, uma série, o cafezinho do professor. Os professores, a qual eu defendo, deputado Virmontes Covinel, eles estão trabalhando com o seu próprio equipamento dentro de casa. Estão usando o computador particular, energia particular, e estão dando lucro para essas instituições. Eu não vi nenhum professor vir aqui pedir para mim que não votasse essa matéria, que votasse contra ela. Quando eu fui escolhido relator, eu agradeço o deputado Humberto Aidar, eu fui procurado pelos donos das grandes instituições de ensino, das grandes. Ora, meu filho estuda numa instituição, no Colégio Adventista, e eles fizeram até não foi nesse nível de 30%, mas reduziram a mensalidade, uma instituição religiosa, talvez por isso. Ora, nós temos que fazer assim, nós temos que zelar, os alunos pedem socorro, estão desempregados, muitos recebendo só metade do salário, quem complementa o restante é o governo federal, ou desempregados e estão tendo que estudar e pagar essas altas mensalidades, sabendo que a instituição, com o ensino à distância, gasta muito menos. Está na hora da gente ser transparente aqui. Deputado Thiago Albernaz, eu peço que o senhor seja pelo menos transparente. Nós estamos em defesa aqui das instituições, do lucro dessas empresas ou do anseio social representado aqui pela grande massa aqui de alunos que precisam concluir os seus cursos, porque a vida não pode parar. Essas pessoas anseiam por um emprego, se formar para entrar no mercado de trabalho. Ou nós estamos a favor dessas instituições, do lucro dessas instituições. Eu já me posicionei. Senhores, é uma matéria que está aqui na casa há muito tempo, então eu vou abrir para todo mundo que quiser discutir, tanto que acabou de discutir aí o titular e o suplente, né? Então, eu, presidente, não vou cortar nenhuma inscrição aqui para discutir o encaminhamento de voto, né? Se der o horário e tiver que terminar a sessão, eu convoco outra, logo após a sessão ordinária, a gente retoma a discussão e a votação. Então,
não estamos com pressa, é uma matéria, repito, que está na casa há muitos meses, 8 deputados apresentaram, e aí agora está na hora da onça beber água, na verdade, deputada Amauri. E Vossa Excelência não é da comissão, mas tem direito à fala e eu concedo 5 minutos a Vossa Excelência. Presidente, obrigado mais uma vez. Eu só queria ressaltar que acredito que essa matéria é uma matéria de interesse milhares de pessoas por todo o Estado. É uma matéria que reduz aí as mensalidades de faculdades, universidades, escolas particulares, nesse momento que nós não temos aula presencial. Essa matéria é uma matéria minha, um projeto meu, e também de outros deputados que tiveram seus projetos apincelados. Então, o que eu quero falar aqui, que ao contrário do deputado Birmondes Cruvinel, que foi o único deputado que desde o início se colocou contra esse projeto, e eu dou os parabéns pela sua atitude de coerência e postura, mas o que eu vejo aqui é deputados se escondendo por trás de entidades, defendendo entidades e não defendendo aí milhares e milhares de pais que nesse momento passam por dificuldades. É uma pouca vergonha, uma cara de pau. E eu estou pouco me lixando se o deputado vai achar ruim. Eu não estou aqui para fazer graça para ninguém, nem para agradar ninguém. É uma cara de pau deputado vir falar para mim ou para qualquer outro deputado nessa comissão que escolas, faculdades não tiveram redução nos seus custos nesse momento de pandemia. Tomem vergonha. Se vocês querem defender entidade aqui, defendam, mas não com cara de pau, com hipocrisia. Quero falar ao deputado Bruno, deputado, sobre constitucionalidade. O senhor, mais do que ninguém nessa casa, sabe como que funciona. Quantas e quantas matérias nessa casa foram aprovadas com votos de todos os deputados, mesmo todos sabendo que são inconstitucionais. E votamos e aprovamos. Só porque era de interesse da maioria, não tinha ninguém por trás trabalhando contra. Como tem essas faculdades aí que têm muito dinheiro, né? Muito dinheiro, muito conhecimento e provavelmente muitas amizades com deputados. Então, o que é a hipocrisia, infelizmente, faz parte dessa casa. E eu não concordo. Parabéns ao deputado Major Araújo pelas suas palavras. Parabéns ao deputado Humberto Teófilo pelas suas palavras. É vergonhoso o que estão tentando fazer. Depois de 4 meses que essa matéria está nessa casa, deputado vem dando como decisão, como justificativa, uma decisão individual do STF. Convenhamos. O tribunal no Rio de Janeiro, desembargadores deram a decisão mandando multar essas escolas que não cumpriram a determinação da Assembleia, que tiveram aprovação da Assembleia. Para que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui recebendo? Vamos embora! Vamos esvaziar os gabinetes. Para que nós serve? Nós não temos poder para porra nenhuma. Nós aprovamos um projeto de lei nessa casa e o governo, através de um decreto, derruba um projeto de lei. Eu sou base do governo. Eu sou base do governo. E aprovamos um projeto de lei nessa casa e um decreto derrubou. Durante mais de um mês, esse projeto de lei ficou prevalecendo e ninguém dentro do Estado cumpriu, que foram as multas de GTA. Sabe por quê? Porque nós somos badeco, porque a Assembleia não é respeitada, porque nós não temos poder, nós não somos uma autoridade, porque nós não nos fazemos respeitar. Aí tem deputado que vem aqui agora falar de uma decisão individual do STF que fode, que ferra, aí todo mundo, porque não tem a cara, não tem peito, para pôr a cara e lá falar que é badeco, acha ruim, estou pouco me lixando. Mas é isso. Faça igual o deputado Birmondes Cruvinel, dá a cara, fala que é contra. Agora vir se embasar em decisão de STF é vergonhoso. É vergonhoso, ainda mais de STF. Ainda mais de STF. Não é decisão decidida. Não é decisão decidida. E essa casa tem o poder e a obrigação de se pronunciar. Ferre com o que vão pensar, com o que vão falar. O que nós temos por obrigação é de dar o nosso posicionamento. Concedo, deputado. Concedo. Eu só para concluir, deputado. É vergonhoso que deputados se esconder agora por trás de decisão de STF. E por trás de decisão de STF, primeiro, tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que autorizou, que concedeu, e lá não tem ninguém burro. Não. Deputado Humberto. Só para fechar aqui, né, Amauri? Eu estou sentindo falta de alguns deputados, Amauri, que defendem o projeto. Eu gostaria que os deputados se manifestassem, aqueles que defendem o projeto, falar que vota
né? Com É que voto relator. Cadê os... Então, é só pedir aí os colegas, né, juntar para a gente votar o projeto e reduzir as mensalidades. Só isso. Obrigado. Bem, para discutir a matéria agora, deputado Vinícius, depois deputado Hélio e deputado Tiago Albernaz. Então, deputado Vinícius Cerqueira. Senhor presidente, eu pedi para discutir o projeto, eu fui relator. Ok, mas o deputado Tales, eu estou seguindo aqui a ordem da inscrição, ok? Registra a presença aí, Vossa Excelência precisa registrar a presença. Está trabalhando muito aí para ser prefeito, não está tendo tempo nem de registrar a presença. Então, Vinícius. Senhor presidente, muito boa tarde a todos os pares, boa tarde aí ao senhor. Só para manter aqui o meu posicionamento aqui no tocante dessa matéria, tá? Sou a favor daquele relatório que foi emitido lá pelo deputado Tales Barreto, logo depois teve uma emenda que mudou aí para um percentual fixado, enfim, deixar bem claro aqui, eu já falei outras vezes, já disse que aqui há sim uma intenção de protelar a matéria, foram várias emendas, joga para cá, pede vista, mas isso faz parte do parlamento, isso faz parte do regimento interno da casa, enfim, a gente tem que respeitar, mas eu quero aqui só reafirmar meu compromisso aí, que eu sou a favor total da redução, principalmente aí das instituições de ensino que estão aí, ao invés de conceder aí esse diálogo, está aumentando mensalidades, então eu estou aqui só para reafirmar. E o senhor já respondeu o meu posicionamento aí também, que eu quero que volte essa matéria aqui ainda hoje, nesse momento da CCJ, porque depois passar por depois é difícil, senão até surgir, se caso não acontecer a votação no horário regimental da CCJ, eu peço ao senhor que deixe para quinta-feira, no horário regimental, na primeira matéria, é uma sugestão minha, e peço, se possível, que acolha essa sugestão. E um outro detalhe que o senhor respondeu aí também, caso rejeitemos aí o voto em separado do deputado Tiago Albernaz, que é o meu posicionamento de rejeição desse voto separado dele, para que nós possamos apreciar aí a matéria do jeito que foi feita pelo relator, com aquelas mudanças que foram aqui trabalhadas, principalmente pelos deputados que apresentaram aí a matéria solicitando a redução das mensalidades. E aí, sobre essa discussão aí, sobre redução de custos, sobre isso, para mim eu já tenho opinião formada sobre isso, então eu estou aqui só reiterando meu posicionamento, que não mudou hora nenhuma desde o início da apresentação dessa matéria. Deputado Vinícius, além de Vossa Excelência, tem um pedido aqui do deputado Carlos Cabral, em não dando tempo de votarmos agora, que passe para a sessão ordinária da próxima quinta-feira. Ele diz aqui que faz questão de discutir e votar a matéria, até porque é um dos autores também. Então, visto pelo horário aqui, não vai dar tempo, nós temos mais duas discussões, e na quinta-feira, às 14 horas, em outra sessão ordinária, a gente vai dar sequência nesta votação e farei questão pessoalmente de convidar todos os titulares e suplentes e os deputados que têm interesse para a gente poder discutir e votar essa matéria. Então, agora, 5 minutos para a discussão da matéria, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo aí pelo seu comportamento democrático, dando voz a quem quer expressar na sua comissão, e isso é gratificante. Eu, logicamente, a exemplo da maioria dos brasileiros, estamos preocupados com o que acontece no país, no estado e nos municípios. Infelizmente, o nosso país está judicializado. Tudo que se decide tem que se levar para uma decisão do Supremo. E, lamentavelmente, como disse o deputado Amaury Ribeiro, a questão do GTA foi uma vergonha, porque uma lei que valeu durante 30 dias e o governo não cumpria, não respeitava, e algo, então, preocupante é quando alguém não assume aquilo que determina a legislação. Agora, nesse caso específico,
eu sou favorável a todos aqueles que manifestaram contra a redução, e especificamente o Major Araújo, a Mauri Ribeiro, que se posicionaram de uma maneira muito interessante. Eu vou acompanhá-los no meu voto e na minha manifestação. Eu não concordo quando se diz que o Supremo já manifestou que é inconstitucional. O Supremo não manifestou. Quem manifestou foi um ministro que não fala como um todo, ou seja, uma decisão monocrática, é uma decisão que pode e deve ser questionada até que se prova o contrário, quando a maioria dos membros, então, buscarem o entendimento. Mas, nesse momento, eu tenho a ousadia de dizer que o Supremo não tem uma decisão firmada, que tem um ministro que está no Supremo, da mesma maneira que aqui na Assembleia nós temos deputados que fazem e manifestam essa ou aquela posição, mas não é a decisão da Assembleia. A decisão da Assembleia é aquela que, obedecendo aquilo que o quórum determina, ou maioria simples, ou maioria absoluta, ou um quórum qualificado, decide. Aí, mesmo não concordando, eu tenho que dizer que a Assembleia, dentro daquilo que manda o regimento, foi cumprido. Então, eu lamento o que está acontecendo. Essa judicialização ela é maléfica. Se você analisar na questão do coronavírus, no caso do Covid-19, em que nós tivemos uma decisão do Supremo muito preocupante, quando tirou toda a autonomia do presidente da República, perdemos a autonomia do governador do estado e demos autonomia para os municípios. É muito preocupante, porque exatamente por essa falta de ter uma decisão final sobre esta questão, que, a meu ver, é uma competência nacional, é uma competência de vida ou morte, ela tinha que ser do mandatário máximo do país, e esse não foi o entendimento do Supremo. E eu lamento, eu não tenho condições de querer questionar se foi certo ou foi errado, mas que foi desastroso, foi, e, consequentemente, podemos ter perdido aí milhares de vidas por falta de uma lógica de padrão, de protocolo que poderia ter sido cumprido. Cada cidade tem o seu, cada cidade faz a sua maneira que entende ser o melhor, mas é lógico que vai muitas vezes por pressões que, nesse caso, não atingiria o mandatário máximo do país, porque, com certeza, ele saberia buscar, dentro do Ministério da Saúde, um protocolo que fosse o melhor. Então, nessa questão, eu quero acompanhar o Amaury Ribeiro, dizer que a maneira que ele se posiciona é aquela que a gente entende que deve ser cumprida, porque ela vai dentro de uma lógica e, no meu entendimento. Então, é preciso debater, e nós não podemos terminar hoje, numa outra sessão extraordinária convocada, porque eu vejo que tem deputados que precisam ter a sua oportunidade para mostrar a sua cara, mostrar a sua posição e, mais do que dizer que está ao lado do que é legal ou ilegal, mostrar o lado de quem eles estão defendendo. Eu defendo aqueles que, nesse momento, estão em dificuldades, que não têm condições de honrar os compromissos, não porque não queira, porque a situação nacional levou a isso, e com as empresas da educação, que é uma empresa, diminuir os seus custos, poderia compartilhar também essa redução aí, que seria interessante. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, Tiago Albernaz. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Todos conseguem nos ouvir, presidente? Coisa boa, presidente. Quero, primeiramente, cumprimentá-lo também pela forma como tem conduzido não só as sessões da CCJ, mas principalmente sobre esse projeto de lei. Você já teve a oportunidade de externalizar sua opinião anteriormente, né, antes do recesso parlamentar, e mesmo assim tem permitido que todos venham se colocar suas posições. Eu acho que isso faz parte do parlamento. Até quero fazer aqui, em uso dessa fala, uma discussão em respeito a todos os deputados que me antecederam. Muitos aí estão querendo questionar de deputados que não põem a cara e tudo mais. Não sei se isso cabe, mas, de fato, a gente tem buscado nos posicionar.
quando tivemos a oportunidade de discutir essa matéria antes do recesso, fiz questão de pedir vista, porque entendia que o processo precisava, sim, de um novo debate. Eu acho que muitos deputados já tiveram novas compreensões a respeito dessa matéria, e eu gostaria apenas, assim, de não entrar no termo, porque a gente conhece muito bem, não cabe eu aqui querer fazer o convencimento dos pares, não serei eu que vou mudar a opinião dos senhores, mas trago aqui, obviamente, pela responsabilidade do cargo que exerço, enquanto deputado eleito, assim como todos nós somos, a oportunidade de trazer uma ponta do esclarecimento. Fiz questão, ao longo desses últimos 30, 40 dias, assim que tive a oportunidade de ter vista dessa matéria, de dialogar, não só com o segmento da economia, da indústria da educação que nós temos no nosso Estado, mas também com muitos pais de alunos e também, obviamente, com pessoas relacionadas a mim que estão passando por momentos como esse. E aí, fica aqui até um relatório, trazer aqui a explicação do que é o meu voto em separado, o que nós colocaremos em votação. Quero trazer aqui a apreciação de todos. Eu, mesmo tendo conhecimento dessa situação, da inconstitucionalidade que foi colocada pelo STF, tendo conhecimento disso tudo, não optei por trazer isso ao nosso relatório, ao nosso voto de separado, por entender também que uma decisão monocrática do STF não deve ser sobrepor a legitimidade do Poder Legislativo. Acredito que tenhamos que ter a nossa independência, e foi por isso que não relatei isso no meu projeto. No voto em separado que trago única e exclusivamente aquilo que acredito que foi de um excelente trabalho feito pelo deputado Thales Barreto, que dialogou, que criou uma sessão, que fez uma comissão para que pudesse discutir e que, de fato, fez um trabalho para que tivéssemos um relatório hoje condizente. A única situação que trago no meu voto em separado, amigos, aqui eu quero trazer aqui do conhecimento de todos, é porque eu, aí de uma forma intelectual, a minha posição política, por economista de formação que sou, eu acredito na livre economia. Eu acredito que o mercado por si só ele se regula e que não cabe ao agente público, aquele que muitas das vezes é o provedor, querer estabelecer diretrizes e mecanismos para como o sistema deve ocorrer. Então, o que eu digo hoje a vocês, que é diante de diversas conversas que tenho tido ao longo desses últimos 40 dias, é que essas negociações já estão sendo feitas. Muitos pais que buscaram as entidades de ensino no nosso Estado já estão tendo as suas mensalidades reduzidas. E aqui o deputado Major Araújo trouxe um relato que o seu próprio filho conseguiu essa redução. Então, de fato, isso tem acontecido porque a economia por si só ela se regula. A lei da oferta e da procura, que é de conhecimento de todos os senhores. Não cabe a nós aqui optarmos, como estava no relatório anterior, aqui a relacionar de forma compulsória a todas as entidades de ensino a redução das mensalidades. O que eu retiro do projeto no meu voto em separado nada mais é do que esse termo compulsório. Eu acredito, sim, que cabe à Assembleia Legislativa criar uma legislação que venha dar condições dessa negociação ser feita embasada de leis, para que o pai de família e para que o educador, o presidente da instituição de ensino, tenha um mecanismo e que tenha uma legislação que possa ofertar a eles um mecanismo de fazer essas negociações, que eles possam ter amparo jurídico, uma segurança jurídica para essas negociações. Então, quero dizer a todos vocês que concordo que, de fato, a Assembleia Legislativa pode, sim, ser um instrumento, através da formalização de leis, para que a gente possa ajudar a intermediar esse momento de muita dificuldade que nós temos. Mas o debate aqui não é querer colocar deputados que defendem instituições ou deputados que defendem o povo. Não é assim que nós iremos convencer aos nossos eleitores que estão nos assistindo pelas redes sociais hoje e querer dividir o nosso país entre eles e aqueles. Eu acho que o nosso papel enquanto deputado é criar uma situação que possa vir a criar um acordo entre todos. E aí hoje, meus amigos, o que eu trago no meu voto em separado é basicamente a retirada da palavra compulsória. Que, de fato, nós possamos, sim, criar uma legislação, como foi muito bem redigida pelo deputado Thales Barreto, a quem eu quero cumprimentá-lo, mas que a gente não permita que isso seja o fim da indústria educacional do nosso Estado. Porque vocês sabem, presidente, me permita. Senhores. Um segundo, presidente, um segundo para concluir. Tá. Um segundo para concluir, presidente. Pronto. Apenas para dizer aos senhores, que muitos estão querendo dizer das reduções de custos e de tudo mais, apenas para concluir a linha de raciocínio. Vocês sabem que, assim como no poder público, na iniciativa privada não é diferente. 60%, 70% dos custos que essas instituições de ensino têm são com quadro de profissionais, com os professores. Então, se a gente fala assim, mas teve redução de custos, tem que reduzir a mensalidade. Eu concordo. Muitas delas estão conseguindo negociar aluguéis, estão conseguindo
diminuir os seus custos com energia, com água, mas o grande pesar, a grande conta que nós temos hoje é com material humano, e nós não podemos colocar esses profissionais em ponderação nesse momento. Muito obrigado, Ok. presidente. Bem, antes de terminar a sessão, vou conceder uma questão de ordem ao Thales, e o Thales será o primeiro inscrito da quinta-feira, às 14 horas, para discutir a matéria. Mas não deixaria o nosso candidato Thales sem que a gente tenha o prazer de ouvir essa voz. Obrigado, 2 minutos para Vossa presidente. Excelência. Obrigado, presidente. Eu cheguei um pouco mais tarde, ouvi alguns parlamentares. Na realidade, eu acho que nós temos que ter bom senso, né? Eu, como o senhor me colocou como relator de vários processos, eu fiz questão de ouvir a todos, de comunicar com todos, e agora eu fiquei encabulado, presidente. É a falta de paciência das pessoas. Ninguém conseguiu ler o projeto. Para me relatar o meu projeto aqui, eu venho falando de cada um deles. Agora, os professores, os donos de escolas, os alunos, ninguém dá conta de ler o projeto. Estou contrariado, porque ninguém teve a capacidade de ler o projeto, deputado Vinícius. O que nós fizemos foi atender praticamente todo mundo, uma redução mínima de 10%. As pessoas tinham que abrir as planilhas, podendo chegar a 30%. É o bom senso, é o equilíbrio. Isso eu conversei com todos os... Olha, donos de escola eu não conversei com menos de 50, não. Eu fiz audiência pública, eu conversei com todos, mas eu nunca vi educadores que não leem relatório. É um absurdo, eu mandei para muitos. Por favor, leia o relatório. Gomes, eu nunca vi um povo tão preguiçoso. Eu vou falar isso porque eu fiquei assustado, porque o povo não leu o relatório. Não tem paciência. Eles fizeram a primeira parte aqui, que eu relato o projeto do deputado Amauri, eles já acharam que estava tudo pronto. Eles têm que abrir a planilha, presidente. Se não abrir a planilha, não tem como. Tem redução de custo em energia, limpeza, vai ter que abater. Agora, um mínimo de 10%, chegando até 30%. Então, todo mundo tem um bom senso aqui, que eu acho que dá para chegar. E quantos professores vieram aqui? Semana passada eu recebi 10 educadores aqui, 10 donos de escola, das principais de Goiânia. Eles não tiveram coragem de ler. Eu falei, agora vocês vão ler. Vocês vão ler o que está no projeto. Vocês são educadores, é obrigado a ler. Pronto, deputado Thales. Vossa Excelência vai ser o primeiro inscrito da próxima sessão. Por decurso de prazo, eu encerro a presente sessão, convocando outra ordinária para quinta-feira, 14 horas, e o primeiro processo que será discutido é esse. Nós daremos sequência. Não havendo mais matéria, eu encerro a presente sessão, já convidando todos a irem ao plenário virtual e registrar a presença. Está encerrada a presente sessão.